Olá! A violência contra mulheres nem sempre é percebida pela própria vítima e muitas vezes é minimizada pela falta de apoio, medo ou questões financeiras. Segundo uma pesquisa do Data Senado, em 2019, 27% das brasileiras afirmaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica em algum momento da vida. Histórias de Amor Tóxico é o livro lançado no início de dezembro que trata do tema violência contra mulheres. A obra tem o apoio da Procuradoria Especial da Mulher e do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado. E agora eu converso com os organizadores da edição, Veronique Duran e Henrique Marques Ribeiro. Sejam muito bem-vindos ao Cidadania Mulher. Bom, eu vou começar pela Veronique. Veronique, conta um pouquinho do livro, né? Esse livro ele tem a colaboração de homens e mulheres que trabalham no enfrentamento desse tipo de violência. E o interessante é que ele traz visões sobre diferentes prismas, né? Na linha do direito, atendimento psicossocial, os primeiros contatos com essa vítima, mesmo pela polícia, né? Que é o primeiro contato que a vítima tem quando tem uma chamada, uma denúncia. Como é que esse livro aborda esses diferentes temas? Sim, boa tarde. Nós encontramos várias vezes com o Henrique para falar dessa temática, e eu sou antropóloga e eu acredito que a antropologia trabalha com todas as disciplinas. Aliás, hoje nós precisamos ser plural, não? Uma disciplina não basta em si. Então, fomos buscar profissionais dessas áreas. Eu já conhecia, já tinha feito pesquisa em Recife, já tinha uma experiência nas pesquisas de ensino no Brasil, e nós achávamos que era muito importante falar em psicologia, sociologia, serviço social, saúde, e também poder comunicar com todos os profissionais que não estão preparados para atender as pessoas, né? Você falou da polícia, do pessoal também nas prisões, porque isso é um outro problema para os autores de violência que são atendidos nas prisões, e achávamos que esse diálogo, né, entre todos os profissionais era muito importante para alertar que as violências não param de aumentar no mundo inteiro. Agora, Henrique, tem até uma parte que você aborda o reposicionamento da pesquisa do Data Senado sobre esse tema, exatamente porque muitas mulheres não se enxergam como violentadas, né? Elas têm uma relação afetiva muitas vezes violenta, mas não se enxergam como tal, como vítima, né? Como é que foi feito esse processo de reformulação das pesquisas para que vocês conseguissem chegar exatamente nos dados mais precisos? Oi, Paula, tudo bem? Oi, Veronique, minha querida, bom te ver, saudade de você. Isso tudo é um processo. Na verdade, o observatório, quando foi criado em 2016, ele foi integrado ao Data Senado, que já fazia pesquisa sobre violência doméstica desde 2015, 2005, na verdade, muito mesmo na Lei Maria da Penha. E sempre com viés mais quantitativo e evoluindo no decorrer do tempo, a forma de se fazer pesquisa. Quando nós chegamos, a gente teve esse olhar mais plural. Assim, quando você monta o observatório, você começa a perpassar por outras disciplinas, a conversar com a Veronique, por exemplo, uma especialista com um olhar muito amplo. E nisso a gente percebeu assim, tinha duas formas de perguntar sobre a violência. Você podia perguntar, como o Data Senado sempre perguntava, a mulher se ela sofreu violência. Então, assim, ela se vê na posição de ter sofrido violência doméstica, que caracteriza aquela situação de violência como violência doméstica, e fala, sim, eu sofri violência. E tem uma outra forma de perguntar, que é usada pela ONU, mulheres, que é aquela questão de você relacionar algumas situações de violência, tipo, ele te humilhou no ano passado, ele bateu em você, ele te ameaçou com a faca, e se a mulher passou por essas situações, aí se diz que ela sofreu violência. Assim, não passa pela percepção dela de que aquilo é violência doméstica. E o que a gente viu, assim, que os dois números eram diferentes, assim, porque normalmente quando se perguntava nessas situações, a percentual era maior de mulheres que passavam por situações de violência. E o que nós fizemos foi assim, poxa, vamos juntar essas duas formas de perguntar numa mesma pesquisa. Primeiro a gente pergunta se ela sofre violência, como a gente sempre fazia, e depois a gente passa por essas situações para ver se tem diferença nesses números. Nós vimos uma diferença muito grande nesses números. Se você tinha 5% de mulheres que falavam que sofreram violência no último ano, são 27% ao longo de toda a vida, mas só 5% sofreram no último ano. Quando você vai para esse tipo de perguntas,
vai a 22% de algum tipo de situação violenta no relacionamento. Então, isso é importante, você entender como é que a mulher se percebe em situação de violência. Para você ver como isso é muito cultural ainda, está muito enraizado, tanto nas mulheres mesmo, quanto em toda a sociedade, né? Seja no policial que atende essa mulher que ainda precisa ter uma preparação para como abordar e saber lidar com isso, e também na vítima, né? Agora, uma coisa que sempre surge para a pessoa leiga que não mergulha nesse tema é: por que a mulher que é violentada, né, que passa por situações tóxicas, relações tóxicas, não sai, então, não corta esse vínculo? Por que ela não consegue? Isso é tão prático, né, na visão de quem está de fora, do lado de fora. Ela podia muito bem só acabar com isso, mas não, né, doutora Veronique? São outras questões aí que estão são muito complexas, né? Eu queria que a senhora abordasse um pouquinho essa questão da dependência das mulheres nessas relações tão prejudiciais para elas. Muitas pessoas me perguntam, não entendo por que ela não sai desse relacionamento se esse relacionamento justamente é ruim e tóxico. Então, uma primeira resposta veio de uma senhora que eu encontrei em Jaboatão dos Guararapes. Ela diz: eu quero me livrar da violência, mas não quero me livrar do homem. Então, aquela situação, ela é de fato muito complexa. Por quê? Porque tem uma dependência emocional, uma dependência amorosa, né? Então, muitas vezes, como o Henrique acaba de falar, a pessoa não se vê como vítima, a não ser quando se chega a um ponto muito sério. Em geral, quando a violência chega aos filhos, aí realmente sacode, né? E toma uma decisão de sair. Mas é muito difícil porque nós não somos preparados para o que eu chamo de inteligência emocional. Ninguém é preparado para isso. Então, às vezes, as pessoas falam: não, mas tal pessoa tão inteligente, é doutora, e por que ela não sai? É porque emocionalmente ela não está preparada para sair. Né? Então, tem uns laços, umas dependências que são assim, muito fortes, que vão além dos filhos. E tem um medo, também tem um medo. Né? Uma outra coisa, porque muitas vezes é muito fácil dizer para uma pessoa: olha, você vai na delegacia, você presta aqui, você sai de casa, a gente acha não, um lugar para você ficar, mas não é tão simples assim. Aliás, nós sabemos que toda reincidência é pior do que o primeiro ato de violência. A maioria dos feminicídios são reincidências. Então, esse é um outro debate, né? Mas é muito importante. E muitas vezes elas chegam na delegacia, eu já entrevistei delegadas e policiais, e as próprias vítimas, né, elas chegam na delegacia e às vezes o próprio policial desencoraja ela a continuar com a denúncia, fala: você quer mesmo que você vai acabar voltando, isso aí é pior. Então, assim, desencoraja a vítima a ter a força para poder, e a coragem, né, para poder atuar nisso. Então, é toda uma cadeia, né, de sensibilização, não só da vítima, mas também desse processo. Na avaliação de vocês, isso é um desafio, né? Essa capacitação das pessoas que estão envolvidas seria parte da política pública hoje de enfrentamento da violência, capacitar as pessoas também, tanto no atendimento, no primeiro atendimento lá da denúncia, quanto o restante, o psicossocial, a revitimização que não pode acontecer no hospital, se for o caso, não é isso? Porque nós precisamos avaliar, né? Não tem uma resposta, não tem uma resposta só, seria muito simples. É muito importante poder avaliar a história dessa pessoa, porque muitas vezes ela já foi vítima na infância ou na adolescência, já sofreu abusos familiares, abusos sexuais, muitas vezes, e ela não vê solução. Então, no nosso primeiro trabalho, né, enquanto profissional, educador, assistente social, psicólogo, realmente avaliar a situação para poder ajudar de verdade a pessoa. Então, é um trabalho muito amplo, é um trabalho de muito tempo. Já organizei na França, na saída de uma pessoa, de um espaço onde ela foi, depois de ter saído da casa do marido, mas ela ficou nesse lugar um mês e ela saiu, ela não tinha condições de viver sozinha.
Então, é algo que é muito pesado e eu acredito que nós não temos ainda todas as capacidades para responder. Agora, Henrique, uma questão que a gente também aborda, que é a violência psicológica, né? Uma vez eu dei um livro para minha mãe sobre casos de violência psicológica e ela leu e falou, nossa, eu acho que eu já passei por isso e nem sabia que isso era uma violência psicológica. Ou seja, a violência psicológica ela é muito sutil também, né? E é também um tipo de violência que está aí na sociedade e muitas não percebem. Como é que vocês tratam isso na pesquisa também? Vocês conseguem averiguar essa questão ou é mais a violência mesmo física que as pesquisas do Data Senado abordam? Como é que fica essa questão? No Observatório da Mulher, como é que vocês identificam esse tipo de violência? Na pesquisa do Data Senado, a gente faz essa pergunta, se a mulher se identificou como ter sofrido violência ao longo da vida ou nos últimos 12 meses, pergunta que tipo de violência que foi. E a gente vê que, por exemplo, nessa pesquisa do Data Senado, dessa forma de perguntar, a maior parte delas responde que foi violência física. Então, assim, o percentual de mulheres que respondem que foi violência física é maior. Ou seja, ela associa mais facilmente a questão da violência física ao contexto de violência doméstica. Quando a gente foi para aquele outro tipo de pergunta, que a gente faz situações, e como no caso da sua mãe e tal, que a gente expõe uma pergunta, que é uma situação de uma humilhação, por exemplo, constante, frequente, e que aquilo é um ato que é considerado uma violência psicológica, você percebe que ela não tinha respondido antes de ter sofrido vítima de violência doméstica, porque ela não associava aquele quadro de violência psicológica com uma situação de violência doméstica. E tem deixa eu mostrar o livro aqui, a Veronique não recebeu dela ainda, né, Veronique? Se você quiser, eu mando para você também. Mas tem um artigo da Priscila e da Sheila, eu acho, se não me falha a memória, logo depois desse que a gente discute essa questão das diferenças nos números, que fazem essa análise de como a mulher, as etapas que a mulher passa para se perceber em situação de violência, como é que isso é construído na cabeça da mulher. E também discute pontos que ajudam e não ajudam ela a tentar sair dessa situação de violência. A questão do apoio estatal, do acesso à justiça, de acesso à violência. Um tipo de serviço disponível que é o que ela quer, que por vezes a mulher não quer que o marido, mesmo que seja autor de agressão, seja preso, porque isso pode gerar uma demissão e os filhos dela que vão passar fome, porque ele é o provedor da família. Então tem todos esses fatos, assim, nós não podemos oferecer a política pública que é mais fácil para a gente, que a gente acha certo. A gente tem que tentar oferecer a política pública que a mulher acha mais adequada para a situação dela. E isso é muito difícil de construir. A Veronique, que trabalha com isso há mais tempo e com mais profundidade, acho que ela entende até melhor essa questão assim, por vezes a gente acha que uma coisa é perfeita, que está bem desenhada, mas a gente tem que ouvir mais o que é mais importante para a mulher em situação de violência. Na sua avaliação, doutora Veronique, hoje o grande desafio no Brasil ainda é montar uma estrutura assim, de logística certinha para que essa pessoa seja encaminhada para a parte jurídica, depois vá conseguir um espaço ou não. A questão financeira dela primeiro deveria ser colocada para depois ela ter esse empoderamento para poder procurar os serviços públicos de ajuda. Na sua avaliação, falta aí alguma coisa nesse mecanismo para que essas denúncias e isso seja mais efetivo em relação a esse tipo de violência? Eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres, elas não têm a informação adequada, elas não sabem para onde ir, né? Além de acreditar que essa situação de violência é normal, né? Como já falamos, elas não se veem como vítimas de violências domésticas e também tem uma questão talvez de não acreditar que vão ser acompanhadas, que vão ter um espaço para ficar também. Tem a questão dos filhos, né? Se ela sair de casa, for para um abrigo, o que vai acontecer com os filhos? Quanto tempo isso vai durar? Né? Então, eu acredito que aqui sim está faltando alguma coisa para primeiro poder ouvi-las, porque eu não sei o que é bom para ela, ela sabe o que é bom e na verdade, nesse momento, eu tenho que ouvi-la e acompanhar no que ela quer, mas muitas vezes
as prioridades seriam, por exemplo, trabalhar, ter um emprego para ser autônoma, para poder ficar com os seus filhos, criar os seus filhos, sem medo. Mas se ela não tiver nenhuma autonomia financeira e econômica, ela não pode sair. Ela não pode sair e ela não sabe para onde ir, entende? Parece que... Porque quando a gente está fora, parece muito simples. Sai de casa, pega seus filhos, vai para a casa de uma amiga, de uma irmã, arruma um trabalho. Isso é no papel. Na realidade, principalmente com esse ano que nós acabamos de passar, né, essa pandemia que desestruturou muitos trabalhos informais, desestruturou muitos trabalhos assim na rua, de vendedora, etc. Então, se tornou mais difícil ainda. E nós ainda não temos os números para 2020. A senhora acredita num salto muito grande que a gente vai colher aí por conta dessa pandemia com relação a esses casos? Como é que a senhora avalia esse momento aí para essa questão? Piorou muito? Como é que está o cenário na sua avaliação e as consequências disso para o futuro, né? Nós sabemos, por exemplo, aqui na Europa, que as violências aumentaram de 16% em 2019 em relação a 2018. Nós não temos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, ainda um olhar sobre 2020, mas nós sabemos que aumentaram de tal forma as violências que na França, por exemplo, as farmácias atendiam as pessoas vítimas de violências, porque não se dava conta, porque realmente o fato de ficar o tempo todo junto criou um sentimento de não aguentar ficar com o outro, também os problemas econômicos e financeiros, porque muitas pessoas deixaram de trabalhar, não se tem renda, né? E isso, do meu ponto de vista, situações de crise econômicas, financeiras, trazem mais violências. Nós vamos ter que lidar com isso em 2021, sim, sem dúvida. De uma forma mais efetiva, né? Ajudando mais essas pessoas que vão estar assim, em uma situação até pior, sem emprego e ainda com uma relação muito ruim, conturbada, de família. Isso tudo mexe muito com as pessoas, né? Claro. Agora, o que eu acho, só queria dizer uma coisa que para mim é fundamental. Em termos de educação, acompanhar, né, o trabalho com as meninas que precisamos todos e todas fazer é aumentar a autoestima das meninas, porque as meninas são criadas de forma a pensar que elas têm sempre que agradar ao outro. Então, quando elas sofrem violências, elas ainda se culpam, achando que elas não fazem o suficiente. Querem agradar mais ainda. Mas o problema não é esse, o problema é do autor de violência, né, que está agredindo. Mas mais a gente pode desenvolver essa autoestima melhor para todas as meninas no mundo. Esse trabalho é muito interessante e eu acho que, pelo que a gente percebe, essa questão do empoderamento, a palavra empoderamento, ela está até em alta, assim. É um assunto que vem ganhando aí uma certa atenção, né? Apesar de ainda muito discreta, eu acho que as mulheres hoje, elas têm um pensamento dessa geração, né, dos 20, 25 anos, dependendo ainda das classes sociais, infelizmente, mas elas se sentem um pouco mais libertas, mas ainda é um processo muito longo, cultural, e aí a gente tem que trabalhar muito isso. Agora, a questão no livro também tem um destaque muito interessante, que eu achei que vocês colocaram, de um artigo que fala sobre a violência entre relações homoafetivas de mulheres, né? A gente fala pouco sobre isso, mas esses casais homossexuais às vezes são isolados, têm pouco atendimento e passam por discriminação, né? Então, eu achei bem interessante, Henrique, esse foi um artigo que vocês escolheram e é um assunto que a gente também tem que debater, né? Que às vezes está ali bem afastado, porque a gente fala muito dos casais heterossexuais e esquece da relação homossexual, né? Esse ponto é importante, assim, e uma das coisas que a gente tentou trazer no livro foi exatamente trazer esses pontos, assim, que às vezes está se perdendo no debate, que às vezes a gente nem tá percebendo, a gente fica sempre falando em montar mais serviços especializados ou conseguir mais recursos, e por vezes a gente
esquece o desenho, isso aí está sendo estudante, por exemplo, as relações homoafetivas ainda passam pelo mito, isso é escrito no artigo, de que ali é uma relação livre de violência, quando na verdade a violência vem de relações de poder. Se uma mulher tem mais poder do que outra relação e para manter aquele poder, se sente no direito da outra ser vítima de violência, de usar a violência, é a questão do uso da violência para a solução de conflitos. É uma coisa que é cultural nossa. Nossa sociedade é muito violenta. E tem, inclusive, um artigo da Veronique que traz um recorte histórico, desde a época da colonização, das relações que eram feitas ali com mulheres brancas, negras, com índias, assim, da forma violenta como nossa sociedade é desenhada, a violência sempre teve um papel muito preponderante. Isso também deságua nas relações, independente de ser heterossexuais ou homoafetivas. E tem um ponto também que é interessante, não sei se você chegar a falar na frente, mas a questão de que muitas vezes, por exemplo, a gente faz um desenho do acesso policial, da denúncia, mas em comunidades periféricas, é muito difícil essa pessoa ver o policial como um agente de solução. Por vezes é um agente de problema, um agente de violência também. Então, assim, são pontos que a gente discute, assim, que a gente não tem uma resposta ainda, mas a gente quis chamar a atenção para esses pontos, porque isso também precisa ser discutido, de como trazer isso à tona e isso ser objeto de políticas públicas também. Na verdade, né, a questão também cultural, ela perpassa pelo tratamento desses homens, o tratamento psicológico e de quem já praticou esse tipo de violência contra mulheres, mas eu acho que tem que ser geral, né? A gente precisa de uma sensibilização, tanto feminina quanto masculina, quanto a esse tema. Agora, no livro também vocês colocam a questão do tratamento, né? E do resultado disso, que tem tido resultados bons. Eu já entrevistei juízas que trabalham com esse tipo de tratamento psicossocial com homens agressores e, às vezes, a reincidência ela é evitada por conta desse tratamento. Doutora Veronique, fala um pouquinho sobre a importância disso diante do nosso quadro histórico, do nosso contexto histórico de machismo, a importância de você trabalhar a cabeça dos homens também, para que eles pensem diferente e começam em novas gerações, pensarem e agirem diferente, né? Sim, essa questão da violência doméstica, ela é o problema de todos nós, né? Crianças, homens, mulheres, todos temos a ganhar com uma sociedade pacífica e acabando com essa violência. De fato, nas minhas pesquisas mostraram que quando o colono português chegou no Brasil, mas também quando os outros colonos chegaram nas outras colônias, a questão da sexualidade, do que eles achavam, né, de uma certa liberdade com as mulheres do lugar onde chegavam, foi de muita violência. Com as ameríndias, né, achavam eram mulheres que eles podiam possuir, porque elas andavam nuas, porque elas tinham liberdade de fazer o que elas queriam. As mulheres negras escravizadas eram escravas, eram objeto do desejo deles. Então, também usaram e abusaram das mulheres. E as mulheres brancas eram as mulheres com quem casavam, que iam dar herdeiros, mas não por isso respeitavam, né, as mulheres brancas. Então, eu acho que tem todo um histórico, tem um passado, uma memória coletiva pesada que o Brasil, né, enquanto nação, precisa encarar para poder modificar esse olhar. E eu acredito que o famoso machismo brasileiro de hoje é uma consequência da história, dessa história. E queria agradecer, né, realmente as varas de violência doméstica, que a maioria trabalha com homens agressores hoje, porque é um trabalho fantástico que, do meu ponto de vista, por enquanto, é o melhor trabalho para diminuir a reincidência. O homem também se encarar, ver, reconhecer, se responsabilizar para poder mudar e não reincidir.
Bom, todos esses assuntos estão reunidos aí, abordagens diferentes nesse livro. Como é que a gente faz para ter acesso a esse livro, Henrique? Esse livro está disponível assim, na Livraria do Senado, para quem quiser adquirir a versão impressa e tal, ao preço de custo de impressão, basicamente, e também a versão online gratuita, que você pode baixar no site do Senado. Tá em um destaque para ele agora no lançamento, e depois vai ficar disponível também na Biblioteca Digital do Senado, vai ficar disponível também no site do Observatório, então no site do Senado você pode ir ao Observatório, vai ficar disponível também para baixar gratuitamente. Vai ficar disponível no site da Procuradoria Especial da Mulher, que é nosso grande apoiador. E se quiserem, podem falar comigo, que eu consigo para vocês uma cópia também. O nosso interesse é distribuir e que todos consigam, junto com a gente, debater essas questões. Com certeza, são questões super importantes. Eu vou adquirir a minha edição com certeza, viu? Já quero a minha também, porque eu acho que esse livro traz para a gente ideias muito mais para clarearem a gente de como a gente tem que se conduzir com relação a esse assunto. Para você que está em casa, se vocês quiserem rever ou indicar esse programa, compartilhar, você pode acessar o site do Senado, no senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Senado. A gente se vê no próximo programa. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência. Obrigada a vocês, Henrique. Obrigada, Veronique. Até lá. Obrigada a você.